No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia. Dia 28 de agosto de 2025, vamos juntos para mais um programa Um Pouco de Sol. Aqui é o pastor Ezequiel, que Deus te abençoe. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontrar razões e poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra, encontrar razões e poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã.
Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma das coisas mais importantes no estudo da Bíblia é conhecer e entender o contexto de um texto, ou seja, o que é que motivou o autor bíblico a escrever aquele verso ou aquele texto. Isso é tudo aquilo que vem antes e muitas vezes o que vem escrito depois do texto. Romanos 8:1, que eu acabei de ler, tem como contexto a narrativa do capítulo 7, onde Paulo descreve a grande luta interior que o ser humano tem entre o desejo de fazer o bem e a realidade diária do pecado que existe em todos nós. Por isso, como parte do contexto, Paulo diz em Romanos 7, verso 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este faço. Claramente aqui, Paulo está falando da incapacidade do ser humano de vencer o pecado pelo esforço próprio, seja homem ou seja mulher. Por isso, no capítulo, fazendo um clamor e diz: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde num tom triunfal, vitorioso, dizendo exatamente aquilo que é o texto que eu li agora há pouco. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que ele está dizendo de forma clara é: apesar da minha intensa luta contra o pecado, há esperança de vitória. E essa esperança está em Cristo Jesus. E é por isso que eu quero pensar nesta manhã de quinta-feira sobre a sentença cancelada, ou a sentença foi cancelada. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que esse texto e o seu contexto significa para nós hoje, tantos séculos depois. Imagine você ou eu carregando por anos uma mochila cheia de pedras. A gente está cansado, extenuado, quase entregando os pontos. Já não aguentamos mais o peso de cada pedra, que a cada dia mais vai pesando sobre a gente. Essas pedras representam, por exemplo, culpa, vergonha, erros do passado e de hoje também. Representa medo do inferno e todas as suas consequências. E esse texto de Romanos 8:1 soa como uma declaração de liberdade, de cancelamento de uma sentença que pesa sobre a gente, sobre mim e sobre você. É assim como se uma mão invisível abrisse essa mochila de pedras e uma a uma cada pedra fosse jogada fora. Paulo está proclamando a sentença de liberdade mais poderosa do Evangelho ou da Bíblia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Eu quero então analisar esse pequeno verso com mais profundidade, para que você possa entender aquilo que Paulo está dizendo para nós hoje, assim como disse para a igreja de Roma naquela época em que ele escreveu isso. E eu vou, assim, tentar destrinchar o verso para que a gente possa entender. Portanto, agora é assim que ele começa. E eu posso chamar esta afirmação inicial de Paulo como a virada divina ou a virada de Deus. Portanto, é a palavra que começa o verso. E, portanto, na língua portuguesa, é uma conjunção coordenativa conclusiva, ou seja, indica uma conclusão lógica de uma afirmação anterior. No capítulo anterior, Paulo fala de sua luta contra o pecado. Portanto, agora Deus proporciona uma virada espetacular nessa situação. Ou seja, antes havia só condenação, agora há perdão, agora há graça de Deus. E veja que o texto diz ou deixa claro que Deus não espera que alguém seja perfeito ou não peque mais para oferecer o seu perdão. Ele age no momento agora. Portanto, agora. Ele age naquele momento que a pessoa decide se voltar para Ele. Deus age no agora. Enquanto a gente é pecadora e continua pecando, Deus está oferecendo tirar cada pedra, cada peso da nossa vida. Ninguém precisa viver preso ao pecado, ao dia de ontem, ao tempo passado. Em Cristo, o agora se transforma em paz, em alegria, em esperança. Portanto, agora, e ele continua, em segundo lugar, nenhuma condenação há. Isso significa a absolvição total dada pelo justo juiz, que é Ele mesmo, Deus. A palavra nenhuma, na língua portuguesa, é um pronome indefinido e indica a ausência total de alguma coisa. O que a Bíblia está dizendo é que a sentença foi cancelada. Não existe mais qualquer condenação. Não é uma condenação menor, é zero. É absolvição total. Isso não significa ausência de consequências neste mundo. Indica ausência ou a impossibilidade de separação eterna de Deus. A condenação que eu e você merecíamos foi colocada sobre a cruz de Cristo porque Ele já pagou o preço por mim e por você. É como se a gente estivesse diante de um juiz por um crime que a gente tenha cometido e o juiz pergunte: você é inocente ou culpado? E aí a gente responde: meritíssimo, eu sou culpado, mas eu me arrependo e eu prometo que eu não vou mais cometer esse crime. Então o juiz bate o martelo e diz: eu acredito na sua sinceridade e por isso você está perdoado, absolvido, não deve mais nada. Nesse instante é como se eu fosse totalmente inocente, embora não seja. Apesar disso, a gente precisa entender que o mundo vai continuar a nos achar e a nos tratar como um criminoso, mas o Supremo Juiz já perdoou e eu posso andar de cabeça erguida diante do mundo, mesmo com olhares atravessados. Afinal, eu reconheci meus erros e eu fui inocentado. Veja, primeiro foi, portanto, agora.
a virada que Deus proporciona para a nossa vida. E agora o quê? Nenhuma condenação mais há. Absolvição total por parte do juiz supremo, que é Deus. Nenhuma condenação há, em terceiro lugar, para que ou para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a condição única para o perdão, para a liberdade. Eu creio que você percebeu que a promessa aqui não é para todos, ou seja, não é universal. É para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somente para estes. E o que isso significa? Significa que é muito mais que ter fé ou acreditar em Cristo. A maior parte das pessoas crê em Cristo. Você pode perguntar para qualquer um, inclusive aí um bêbado na rua. A sentença é cancelada apenas para aqueles que estão em Cristo. É só para aqueles que, além de crerem em Cristo, querem viver e vivem unidos a Ele, fazendo a vontade dEle. Assim como um galho de uma árvore frutífera morre se não continuar ligado ao tronco, a pessoa não consegue ser perdoada se não permanecer firme no tronco que é Cristo. Isso significa que ao entregar a vida a Cristo, a pessoa precisa se arrepender, precisa ter fé e precisa querer viver uma nova identidade. Ou seja, a pessoa precisa querer viver um outro estilo de vida daquele vivido até agora, buscando a santificação a cada dia, porque confiou no juiz que disse: você é inocente, vai e ande segundo aquilo que eu te ensinei. Não adianta dizer que crê em Cristo. Não adianta viver perto de Cristo. É preciso pertencer a Cristo. É preciso estar ligado em Cristo como o galho está ligado ao tronco da árvore. A liberdade, o cancelamento de toda dívida não acontece porque a gente está próximo de Jesus, porque diz crer nele, mas acontece quando a gente está unido a Ele de uma forma definitiva. E eu concluo dizendo: você quer viver sem condenação? Você quer ter a sentença cancelada completamente dos seus pecados e da perdição eterna? Então é hora de parar de viver como se ainda fosse um condenado. É preciso entregar a vida a Cristo e se unir a Ele, fazendo a vontade dEle em todos os atos da sua vida. E a Bíblia é onde está escrito tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, se você fizer isso, e eu já fiz isso há muito tempo, há muitas décadas, a culpa, o fardo, o peso de cada pedra não mais terá autoridade sobre você. Então viva para conquistar o amor de Deus. Ou melhor, não viva para conquistar o amor de Deus, mas porque já o recebeu. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se você ainda carrega a mochila da condenação, se você ainda carrega tantas pedras de condenação, tantas mágoas, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas tempestades, hoje é o dia de deixar cada uma delas
aos pés da cruz de Jesus Cristo, porque em Cristo há liberdade. E é por isso que Paulo vai dizer então de uma forma bem clara: portanto, agora, neste momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então venha para Cristo, entregue sua vida a Ele, se una a Ele, peça perdão de tudo até hoje e diga: Senhor Jesus, eu me uno a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero aprender cada dia mais para que eu possa ter todo o meu fardo jogado no lixo e agora erguer a cabeça e viver como alguém que é príncipe, simplesmente porque é filho do Rei Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Mas talvez você ainda diga: eu preciso de ajuda, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar mais. Então, anote aí meu telefone, meu WhatsApp, entre em contato comigo, eu posso conversar contigo, eu posso tentar te abençoar, eu posso orar por você, eu posso ajudar você a conhecer melhor a Jesus e encontrar este caminho para que toda a sentença da sua condenação seja jogada fora e aí você pode ter paz no seu coração. Anote aí então, Pastor Ezequiel, telefone é 15 99134 6370. Eu vou repetir para você: 15 99134 6370. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, até a quinta-feira. Aquele abraço em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador, que quer ser o Salvador. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder,
Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se por amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Primeiro amor que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe! Envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos
vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa então. Agora, momento, você pergunta. Eu gosto desse momento, sabia? Por quê? Porque eu sou curiosa. Ah, tá. Só um pouquinho. Não, porque tem aí uma situação interessante, né? A Bíblia mostra que Jesus tinha uma família. Tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmãos. Mas é verdade isso? Que Jesus teve irmãos? E assim, aí fica uma outra curiosidade, né? Se sim, por que se ensina que Maria foi virgem? Porque ela foi virgem mesmo. O problema não é esse. Não é antes ou depois, É será? depois, o dogma, o ensino de que a Virgem Maria foi virgem até o fim da sua vida, né? E por isso não pode ter tido filhos. Mas vamos buscar a resposta para Você isso. sabe, né? Desenha para mim, por favor. Pastor Ezequiel. Tá bom, obrigado, viu? Vamos meditar um pouquinho então sobre esta questão, né? Se é verdade que Jesus teve irmãos, e se é verdade, por que há o ensino ou o dogma que Maria foi virgem perpetuamente, né? Até o fim da sua vida. Bem, vamos lá. A confusão existe porque há o ensino, ou se ensina muito, que Maria sempre foi virgem, morreu virgem e foi para o céu virgem. Daí a discussão se esses irmãos eram meio-irmãos de sangue ou irmãos de criação, ou seja, filhos apenas de José com outra mulher antes de Maria. Há quem ensine que, na verdade, eram primos ou apenas amigos chegados de infância e que se tratavam como irmãos e são chamados como irmãos. Isso tudo acontece por causa de uma doutrina da Igreja Católica, né, que a gente respeita, sobre a virgindade perpétua de Maria. Mas respeitar não significa concordar, né? E esse debate não é só da Igreja Católica, porque remonta aos primeiros séculos com o pai da Igreja. Foi preciso um concílio, o concílio da Igreja Católica, 400 e quase 500 anos depois de Jesus Cristo, para resolver isso, ou pelo menos para dar uma definição disso para os fiéis católicos. Então foram precisos alguns concílios no primeiro milênio do cristianismo para o estudo do problema. Mas os cristãos precisam se ater ao texto bíblico puro e não em dogmas criados em concílios ou interpretações laterais. Eu vou pedir que você que está aí do outro lado pegue uma caneta e anote alguns textos que eu vou citar agora, para que você consulte na sua Bíblia. Não importa se é Bíblia chamada evangélica ou Bíblia católica, tanto faz, tá? O texto é o mesmo e o conteúdo é o mesmo. Não há diferença, tá? Então veja lá. Já pegou a caneta? Já pegou o papel? Então vamos lá. Na medida do possível, aí durante o dia, você medita em tudo aquilo que a gente vai colocar e leia os seguintes textos na Bíblia. Primeiro, Mateus 12, 46 e 47. Mateus 13, 55 e 56. Marcos 3, 31 e 32 também. Marcos 6, meia dúzia, verso 3. Lucas 8, 19 e 20. João 2, 12. João 2, 12.
João 7, verso 3, verso 5 e verso 10. E também Atos, capítulo 1, verso 14. Atos 1, 14. E 1 Coríntios 9, 5. 1 Coríntios 9, 5. E você vai perceber que todos estes textos, sem exceção, e daqui a pouco mais um, tá? Estes textos, sem exceção, dizem lá os irmãos de Jesus, tá? Tem lá a palavra irmãos junto com Maria, na maior parte deles, na mesma frase, ok? E aí então eu preciso fazer, diante disso, alguns questionamentos. Eu gostaria então que você prestasse bem atenção neles. Por que é que dizem que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria? Essa é a primeira questão. Veja bem, o termo usado no grego é adelphos, tá? Que traduzido é filho, e vem da junção da partícula a, que no grego é uma partícula de união, com delphos, que literalmente significa útero. Então, adelphos literalmente significa aquele que vem do mesmo útero, ou seja, irmão biológico. Há o argumento na teologia católica de que esses irmãos seriam filhos de José de uma mulher anterior. Ou seja, ele seria viúvo quando casou com Maria e já levou esses filhos e Maria os adotou como filho. O problema é que não existe um texto sequer na Bíblia que afirme, ou pelo menos deixe transparecer, que José fosse viúvo ou que José tivesse algum filho antes. É só ler a Bíblia e perceber que esses irmãos, entre aspas, sempre aparecem com Maria. Sempre aparecem com Maria. E os mesmos irmãos e irmãs. Também o texto de Mateus 1, 24 e 25 favorece a tese de que Maria teve um relacionamento normal de marido com José após o nascimento de Jesus. O que é que diz esse texto de Mateus 1, 24 e 25? Literalmente diz assim: E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, Maria, né? E não a conheceu enquanto ela deu à luz, e pôs o nome de Jesus. Então veja que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Mas como não conheceu se ele era namorado e depois marido de Maria? A questão não é essa. A questão que o texto, que a palavra conheceu aqui, é um eufemismo usado na língua portuguesa e também na língua grega para dizer outra coisa. Então a palavra grega usada como conheceu aqui é eginosken, e significa conheceu. É no grego um imperfeito do indicativo ativo e sempre indica uma ação contínua ou continuada no passado. Então, no contexto geral de toda a literatura grega e hebraica, esse eufemismo significa não teve relações sexuais até que. Então, ao pé da letra, seria: José não teve relações sexuais com Maria até que ela deu à luz a Jesus Cristo. Porque ela concebeu virgem, é verdade, né? Por isso, é que não a conheceu, significa que José
não teve relação com ela até o nascimento de Jesus, mas depois foi normal. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é, apesar disso, por que afirmam que esses irmãos eram apenas primos ou coisa parecida? O principal argumento utilizado para quem defende que Jesus não teve irmãos de sangue é afirmar que aqueles que são mencionados como sendo irmãos eram, na verdade, seus primos. Este argumento se baseia, na verdade, de que no hebraico se utiliza a mesma palavra para irmão e primo. Isso é verdade também. Mas o problema não é esse. O problema é que o Novo Testamento e todos esses textos que eu citei para vocês não foram escritos em hebraico, porque se fosse no hebraico haveria possibilidade de serem primos, sim. Mas foram escritos em grego. E no grego existem duas palavras diferentes para irmão. Uma é adelfo, que é o texto que a Bíblia cita, que é literalmente irmão, e anepsios, para primo. Então, se no hebraico não existe uma palavra para irmão e outra para primo, é a mesma palavra para os dois, no grego não. No grego existe adelfo e anepsios, duas palavras diferentes. Adelfos para irmão e anepsios para primo. Ok? Agora, por exemplo, Lucas é um dos autores que todo lugar que ele escreve adelfos, irmãos. Ele era médico, ele era um homem culto, e ele disse claramente, ao escrever Lucas e Atos, de que ele fez uma pesquisa profunda em tudo aquilo que ele ia escrever. E, obviamente, ele não ia escrever adelfo se fosse anepsios. Ele era uma pessoa culta, uma pessoa que pesquisava, que sabia o que estava dizendo, né? Isso posto, eu quero então fazer a última pergunta. Então, quem foram os irmãos de Jesus? Como já foi dito, a Bíblia menciona o nome de 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão, além das suas irmãs. A Bíblia não diz quantas irmãs, mas se está no plural são pelo menos 2. Eu acredito que eram mais, mas isso não importa. O que importa é que ele teve irmãos, né? Mas além de serem citados nos evangelhos, os irmãos de Jesus também são mencionados no livro de Atos. Nessa última passagem, está lá em Atos 1,14, você pode abrir aí a sua Bíblia. Então, nessa última passagem, eles aparecem perseverando em oração no cenáculo, juntamente com os apóstolos, com Maria, a mãe, e os demais seguidores de Jesus Cristo que igualmente aguardavam a descida do Espírito Santo. Ok? Então, o texto de Atos, escrito por Lucas, literalmente vai dizer que os adelfos, os irmãos de Cristo, estavam ali com Maria, esperando a vinda do Espírito Santo. Nada se sabe sobre as irmãs, mas presume-se que desde o seu ministério terreno elas já eram casadas. Mas isso é só uma presunção, né? As mulheres naquela época, a gente sabe, casavam muito cedo. E quanto aos irmãos de Jesus quanto aos irmãos de Jesus sobre José e Simão, não há qualquer informação relevante no Novo Testamento. Já sobre Judas e Tiago, muitos estudiosos os consideram como sendo autores das epístolas do Novo Testamento que trazem seus nomes, ou seja, a carta de Judas e o livro ou a carta de Tiago. Então, também quero dizer que, sem dúvida, dentre os quatro irmãos de Jesus, Tiago é o que aparece com mais destaque. Ele tinha um papel realmente de destaque, exercia liderança na igreja em Jerusalém.
Você pode consultar, eu vou dar mais alguns textos para você. Você pode anotar e dar uma pesquisada, né? Atos 12, 17, Atos 21, 18 e 19, Gálatas 2, 9 e 12. São todos textos que falam de Tiago como o irmão de Jesus. O apóstolo Paulo relata que Tiago recebeu a visita do Cristo ressurreto. Está lá em 1 Coríntios 15, versos 5 e 7. E de acordo com 1 Coríntios 9, 5, parece que os irmãos de Jesus eram casados e tinham o costume de levar suas esposas em suas viagens missionárias. Então, para encerrar a pergunta, com base em tudo isso que foi exposto, a interpretação que parece ser mais razoável e natural para responder à pergunta se Jesus teve irmãos de sangue é a de que os irmãos de Jesus de fato eram seus irmãos por parte de mãe. Isso se harmoniza com o que foi escrito por Lucas quando ele mencionou, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 2:7, Lucas 2:7, que Lucas, lembra que eu falei que Lucas é uma pessoa culta? Que Lucas disse, quando ele mencionou Maria e Jesus Cristo, ele diz que ele era o primogênito de Maria. Se ele não usasse primogênito e usasse único, então seria diferente. Mas ele disse primogênito, que significa o primeiro de alguns. Então, sem dúvida, Jesus teve irmãos, 4, e pelo menos 2 irmãs, conforme ensina a palavra de Deus. E como eu já disse, a doutrina ou dogma da perpétua virgindade de Maria só foi aprovada pela Igreja quase 500 anos depois de Cristo. A Bíblia nunca mencionou isso, a não ser que ela concebeu virgem por obra do Espírito Santo, e todos nós cremos nisso. E ela foi virgem até que Jesus nasceu. Depois não. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa fazer você entender essa realidade da palavra de Deus. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele controlar, só então agir. Este é o nosso momento de oração. A Bíblia diz, palavra do próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, verso 7, o seguinte: Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Então é o momento da gente bater as portas do Pai através da oração. Feche os seus olhos, se concentre e vamos orar buscando Deus para a nossa vida neste instante. Pai amado,
É em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu me dirijo a ti neste instante, crendo no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, crendo que dependemos de ti para tudo. Estamos, neste momento, buscando a tua presença através da oração. Agradeço pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Agradeço pelo privilégio de poder falar aos nossos ouvintes da Capela FM. E nesse instante, quero interceder a ti pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Não sei o que vai no coração deles. Não sei das dificuldades, problemas de quem quer que seja. Mas uma coisa eu sei: todos aqueles que estão ligados em ti neste momento estão dependendo da tua misericórdia. E é por eles que eu oro a ti. Peço as tuas bênçãos, peço a tua graça, peço, acima de tudo, que ninguém deixe de entregar sua vida a Jesus Cristo. Peço também por esta rádio, peço pelo seu Antônio e a sua família, peço que Jesus Cristo, e somente Ele, pela ação do teu Espírito, possa completar aquilo que nós não podemos. A ti eu oro, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Do altar, Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.